Para você que se liga no Smartcast, hoje estamos chegando com mais uma super entrevista. E hoje, vocês estão vendo aqui quem está aqui, muito conhecido na cidade, em toda a região. Poderíamos ter uma aula de história, porque ele é professor de história. Poderíamos ter uma aula sobre segurança pública, porque ele é militar, foi muitos anos do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Mas hoje nós estamos aqui para falar de outro assunto. Ele entende bastante. Político, ele que é vereador em Marilândia, Edmilton Carlos da Silva, líder do prefeito na Câmara e o antecessor do Jean Bueno como presidente da Câmara. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aceito esse convite para a gente debater sobre Marilândia do Sul. Bom, primeiro eu que agradeço, Rodrigão, sempre um prazer estar aqui com você, né? E ainda mais que a gente poder chegar sempre a cada vez mais pessoas, para que a gente possa todo entender esse processo político que estamos começando a viver agora, né? Nós tivemos nas últimas eleições uma participação muito efetiva da população na questão de presidente. Isso já se refletiu nos conselhos tutelares, que nós tivemos eleições agora há pouco mais de um mês. Então, a população está interessada em participar e eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de informação que nós levamos à população é extremamente necessário para que a população possa decidir com equilíbrio, com inteligência, para que a cidade continue crescendo. Então, sempre um prazer é meu estar falando com você. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra sua, no colégio ainda, e você dizia o seguinte, que até uma fala do Martin Luther King, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Daí você dizia, você que é jovem, você tem que ir para a política, porque a gente precisa de pessoas boas e tal. Hoje você está na política. Essa visão continua de mais pessoas, gente de bem da sociedade, de vir para a política, de aumentar essa discussão. A gente sabe que em todos os projetos que tem na Câmara, você sempre discute, você sempre fala, coloca a sua opinião. Isso é importante, Edmilton? Eu acho que isso é fundamental, né? Já Rousseau dizia, todo poder emana do povo e só por ele e para ele deve ser exercido. Mas o povo se afastou muito da política. Por quê? Porque a política tem uma conotação pejorativa, de que a política é suja, de que a pessoa que entra na política, que é isso, eu não vou me sujar, eu não quero... E eu sempre digo isso, se você tem um copo de água suja, quanto mais água limpa você põe, Rodrigo, mais você vai purificando ela. Então, hoje nós temos uma abertura interessante. Você veja a Marilândia do Sul, nós temos 3 mulheres vereadoras, nunca na história de Marilândia nós tivemos isso, né? A participação da mulher, então a mulher... Mas eu acho que a juventude, os jovens especificamente, ainda estão vivendo um período assim, alguém decide por mim. E eu digo, o castigo de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E existem pessoas que gostam muito, pessoas que vivem dentro desse sistema. E você sabe disso, você citou na entrada da nossa conversa. Eu hoje sou militar da reserva, né? Trabalhei 25 anos no Corpo de Bombeiro, 22 anos como professor. E desenvolvi outras áreas da vida e hoje também não estou parado, trabalho, ainda faço vendas de extintor, seja lá uma limpeza de caixa d'água, a gente está sempre correndo. Bom, obviamente, para buscar o pão de cada dia. Porque eu digo política, a gente está na política. A gente não pode ficar eternamente na política. Agora, enquanto você se sente capaz de dar contribuição, enquanto você se acha ainda... Eu me lembro que no bombeiro, Rodrigo, eu tenho um problema grave na coluna, e chegou um momento que eu não conseguia mais trabalhar. E a gente, para quem conhece o bombeiro, a gente tem uma linha de fazer tudo na hora. O bombeiro é o santo expedito, tem que ser agora, é hoje, hoje, hoje. Então, quando o alarme toca, 2 minutos você tem que estar dentro da viatura, senão a viatura vai embora e você fica. E eu me lembro que quando tocava o alarme, eu me arrepiava inteiro de emoção. Descia para aquele cano roliço. E o tempo foi passando, eu tive problema na coluna, a gente também tem problemas psicológicos, você tem família, você tem os problemas. Chegou um momento, cara, que quando eu tocava o alarme, eu tremia de susto, eu me assustava. E eu disse, então é hora de parar. E assim quero fazer na política, na minha vida pública, assim como eu faço na privada. Eu acho que é extremamente necessário você saber a hora de atacar, a hora de recuar. Mas eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande agora, novas lideranças surgindo. Por isso que às vezes me incomoda quando alguém chega para mim assim, já falando especificamente de política, antes da gente... parece que Marilândia sempre teve essa vibe, sabe? Eu que sou mais velho, você é jovem ainda... na eleição de 82, eu sou um historiador e gosto muito. Em quem você vota? No Ivan ou no Managó? Então, as opções sempre eram assim. É 88, é no Jaime ou no Inacinho. E essa sequência. E eu acho que uma cidade hoje, pujante, cresceu, diferente, né? Lógico, dentro das limitações que nós podemos ter, ela cabe mais espaço, pelo menos para discussão.
A eleição é só o ano que vem. Nós precisamos abrir, ampliar essa discussão, levar para as comunidades. O que é que de fato a gente espera? O que é bom que precisa ser continuado? O que não foi tão bom que precisa ser mudado? Eu acho extremamente importante esse trabalho que você faz, e eu também procuro fazê-lo sempre que posso, sempre articulando o seguinte: ninguém está ali eternamente, ninguém vai ficar eternamente. Só que nós precisamos ter inteligência de saber, cada um dá aquilo que pode, a sua contribuição. Eu acho que essa é a minha ideia de política. Show. O Edilton vai tomando uma aguinha, a gente está começando essa entrevista, já reposiciona o microfone, coloca ali, a gente vai preparando, ajustando. E eu quero fazer um convite para você que você curta esse vídeo, manda para os amigos. É um debate que a gente está fazendo sobre a nossa cidade. A gente já conversou com o pessoal de Mauá da Serra, de Califórnia, Rio Bom, Apucarana, e mais uma vez estamos falando com uma pessoa importante, uma figura pública de Marilândia do Sul. Então já manda para os amigos aí, porque a gente quer debater as ideias. Nesse debate de ideias, Edmilton, você disse que a gente vai estar iniciando agora um processo mais específico realmente de uma sucessão no cargo de prefeito em Marilândia do Sul. O Aquiles não poderá ser mais candidato e abre-se um leque de alguns candidatos em potencial e você é um deles. Queria saber de você, qual que é o teu posicionamento hoje? A tua intenção, você que é um dos líderes da Câmara dos Vereadores, tem a intenção de disputar ao cargo de prefeito no ano que vem? Essa pergunta eu tenho escutado seguidas vezes, Rodrigo. Eu sou uma pessoa pública e eu gosto muito de movimento, estou sempre... Na verdade, sempre foi um sonho meu, ser prefeito de Marilândia. Mas eu acho que na vida da gente, você precisa ter inteligência emocional suficiente para entender aquilo que, de fato, o momento histórico que Marilândia vive hoje. Então, aonde que eu me encaixaria? Eu, desde a minha juventude, meninice, eu sempre sonhei com isso, minha família sempre esteve envolvida em política, e eu, então, fui vendendo esse sonho. Quando eu me elegi vereador, né, pela primeira vez, em 2016, com uma votação expressiva, né, uma votação diferente, as pessoas, então, depositaram em mim diretamente essa ideia de que, poxa, o Edmilton vai ser prefeito, e depois, na sequência, nós voltamos para a presidência da Câmara, nós temos contatos importantes com o deputado, falaremos nisso na sequência, nós conseguimos fazer uma gestão enxuta na Câmara, jogamos alguns gastos fora desnecessários, também nós podemos falar depois, mas eu senti, Rodrigo, que há um erro importante na cabeça do brasileiro, é de apenas valorizar um poder, esquecer que nós temos a divisão de partidos, de poderes, o Barão de Montesquieu, ele disse assim, é necessário dividir o poder para que o poder seja contido pelo poder, para que não haja nenhum abuso. Então, criou a divisão de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o mais incrível, o que me incomoda, né, é que na visão da população, obviamente, não estou falando de forma generalizada, estou dizendo... Nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Todo mundo tem medo do juiz. Todo mundo quer pagar pau ao prefeito. E todo mundo xinga vereador. E, na verdade, a Câmara tem uma importância. E eu acho que eu me encontrei ali, sabe, dentro da Câmara Municipal. Então, hoje eu penso e falo por isso sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Eu acho que tem pessoas mais preparadas. Acho que Marilândia tem pessoas com mais força do que eu hoje. Força, eu digo física mesmo. Para o cargo de prefeito. Para o cargo de prefeito. Eu quero estar junto, eu quero apoiar, quero tentar buscar recursos, mas acho que... E eu não estou abrindo mão de nada. Se amanhã... Né, eu não sou refém daquilo que eu mudo de opinião. Havia um cidadão uma vez discutindo comigo, um professor, e ele tinha dito uma coisa e passou um tempo, uma coisa política, e depois ele mudou de opinião. Eu disse, você mudou de opinião? Ele disse, sim, eu sou inteligente. Eu não compactuo com isso. Se eu errar, eu volto atrás. Então a política ainda está aberta, a população é soberana e sempre decidirá. Mas hoje, no atual momento da conjuntura política, por aquilo que está acontecendo, eu acho importante a gente pensar numa palavra que tem sido muito usada aqui, inclusive nas entrevistas que você... Grupo. Mas esse grupo precisa estar coeso, Rodrigo. Eu digo sempre, porque no grupo você não precisa ter pessoas iguais. Acho que talvez seja esse o grande erro. Eu digo, jogo de futebol, um time precisa ter um grupo. Ele se forma com um time. Tem um que só pega a bola com a mão, tem um que só marca na lateral, tem um que só desarma, tem outro que só faz gol, tem outro... mas todo mundo atacando para o mesmo lado. Se você pegar um time que... Então, eu acho que grupo é isso. Agora, nós precisamos ter equilíbrio do grupo, porque o grupo vai ter que lançar um candidato. E uma vez,
esse grupo lançando candidato, o grupo precisa estar unido. Por isso eu acho importante essa amplitude de debate, para que a gente possa cada vez mais. Não abro mão, mas respeito o momento que Marilândia vive hoje. E Marilândia hoje precisa caminhar mais ainda do que já vem caminhando. E digo mais uma, quando você usa a situação sucessão de aquele está queda, eu preciso fazer esse registro. Porque não é suceder qualquer um. Não é trocar um prefeito pelo outro. Quantas vezes em Marilândia nós já escolhemos o menos pior? Porque a cidade estava em situação difícil, pô, esse pelo menos vai pagar salário em dia, ou esse pelo menos, né? Hoje não. Hoje nós temos uma administração por excelência. Não é eu que estou falando, a população fala, e é só você passar nas cidades vizinhas, sede de comarca que nós somos, tem razão, para ver o respeito que se tem. Então, é importante que nós chegamos num ponto de crescimento. Estamos aumentando emprego com dificuldade, mas estamos aumentando a saúde nossa. Apesar da dificuldade dos cortes, a saúde tem mantido um nível de excelência bom. Nós temos hoje um investimento em área de educação excepcional, dentro daquele limite que nós podemos, porque a arrecadação nossa também ela vem engessada, não é isso? E, então, não pode entrar para trás. Eu sempre digo, não vamos voltar para trás. Cidadão de Marilândia, pense nisso. Um passo atrás, depois para você retomar. São décadas perdidas. São né? décadas perdidas. Eu digo, e essa juventude, essa geração hoje jovem, nós precisamos pensar neles também. Eu vou admitir para você. Outro dia alguém me questiona, Rodrigo, e você sabe que eu falo natural e falo aquilo que eu penso mesmo, né? Não me preocupo muito com isso. Poxa, Edmilton, o que você quer se interessar em política, rapaz? Você foi bombeiro a vida toda. Todo mundo achava que você era herói, você foi respeitado. Como professor, escola pública e particular, 20 anos. 20 anos para ninfo, nome de turma, sempre sou respeitado, sou até hoje, fui convidado, inclusive, agora no começo do ano, para voltar, e disse não. Por que você se sujeita a isso? Eu digo, mas sujeita ao quê? Ah, porque você chega, hoje você não tem mais paz, se você vai numa lanchonete, num bar. Eu digo, viu, isso faz parte. O ato de querer ser público, ele dá esse direito. A população tem o direito de criticar. É óbvio, não pode ofender, não pode desrespeitar a família, porque atrás de um político tem um pai de família, tem um avô de 2 netos, né? Tem um marido, tem um... Então, isso tudo precisa ser cuidado. Mas, Rodrigo, um dia pronto me acaba. Já dizia Mário Quintana, poeta gaúcho, que morreu aos 88 anos, e eu acho interessante que ele morreu solteiro. Alguém perguntava, nossa, por que você nunca se casou? Ele disse, preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só decepcionada. Mas ele tinha um poeminha que ele dizia assim, um dia pronto me acabo. Seja o que tem que ser. Morrer, o que me importa? O diabo é deixar de viver. E às vezes a gente está deixando de viver por medo, por comodismo, porque eu não quero me posicionar, porque eu não quero colocar o meu nome na política. Gente, eu clamo, e os amigos meus, eles questionam, eu digo, vamos para a luta. Vamos disputar, por quê? Porque só assim a gente pode... uma vez tentando e não conseguindo, dei a minha contribuição, retiro meu time de campo, mas a história vai contar o trabalho que cada pessoa fez. Isso é importante, e o Edmilton, eu falei desse conhecimento, na região, na cidade, todo mundo sabe que você gosta dessa questão política, entende da questão histórica, acompanhando as eleições que você viu ao longo dos anos, que você participou, que momento que nós vivemos hoje? Vou perguntar mais uma vez, porque qual é o momento hoje que vive Marilândia do Sul, e principalmente que a gente sabe que o grupo do Aquiles é muito forte, a gente tem um candidato que é de oposição, que é o Pedro Sérgio, que provavelmente deve ser candidato também, o candidato tem seus votos. Que momento que a gente vive hoje? Daqui a pouco eu vou pontuar algumas questões da Câmara, mas agora eu queria saber de você. Então eu vou emitir não, de repente não como vereador, mas como... Não, como vereador, como cidadão, muda muito pouco a postura minha enquanto vereador e enquanto cidadão. Poucas coisas mudam, porque aquilo que é linha de raciocínio, aquilo que é... Se mantém. Eu vou manter sempre. E eu vou emitir, eu sei que a minha posição talvez possa ser estranha a algumas pessoas, mas eu preciso, eu não fujo da briga. Nós vivemos um período, Rodrigo, até 2016, inclusive você citou o nome do ex-prefeito, onde Marilândia dependia sempre de um deputado, ou de uma ação do governo. Nós tivemos exemplo, claro, disso, do PAC 1, PAC 2, daquele período, né, de abolição, nós tivemos o governo Lula, que muito dinheiro veio... Isso mudou, Rodrigo. Isso mudou e mudou muito. Mudou muito. Então, hoje, o que nós precisamos ter? Nós precisamos trabalhar a prefeitura como uma empresa.
uma empresa que presta serviço. O serviço tem que ser de excelência, seja pelo funcionário, seja pelos políticos. Hoje não tem mais espaço para me ajudar o meu compadre, a minha comadre. Não é assim que funciona mais. Então eu vejo que Marilândia hoje está entrando nesse... Por que eu digo para você? Primeira coisa que acabou com a gestão Aquiles Taquedas, e eu digo isso, e este marco vai ficar. Ele trouxe a paz para Marilândia. Nós sempre tivemos problema. Você é jovem, então quando um grupo ganhava, o outro torcia e lutava para que aquilo desse errado. Marilândia era a última coisa que se discutia. Então, a partir da eleição do Aquiles, jovem, aí eu digo, o jovem tem sempre cabeça aberta, ele é sempre mais fácil, né? Eu digo que a gente mais velha é mais difícil de perdoar, né? O jovem não, por isso que eu gosto e acredito tanto em jovens. E o Aquiles, a primeira coisa que ele fez, chamou todo mundo, deu espaço, só não ficou no grupo do Aquiles quem não quis. Quem teve a opção de ficar fora, mas não porque ele escolheu, não porque ele deixou de lado. Sejam ex-prefeitos, sejam ex-vereadores, todos. Então, Marilândia começou a caminhar de forma coesa, né, numa direção, num rumo, obviamente, sob a liderança, né, no barco do grande timoneiro que é Aquiles Taqueda. E ele, então, em cima dessas ações tomadas por ele, já havia tido, obviamente, essa experiência na saúde, né, que ele fez uma revolução, ninguém lembra disso, mas... em épocas passadas, quando a saúde bombava, muito pelo secretário que tinha. Como hoje é bem tocado pela Maria, dentro daquela cedência. Então, o que acontece? Você não pode retroagir. Então, quando eu falo de Marilândia, eu vejo hoje esperança. Eu vejo hoje uma possibilidade de crescimento, de melhora. É óbvio que nós temos muitas coisas para ser feitas, mas eu vejo hoje a população de cabeça mais aberta, sabe? E Marilândia, vocês imaginem, você consegue imaginar, Rodrigo, e você que vai nos assistir a posteriori, como que é você sair de Marilândia, uma cidade com 8 mil habitantes, e você ir tentar falar com o governador com 399 municípios, cara. Município de 200 mil, 300 mil, 500 mil, 20 mil, 40 mil. E você ter representatividade, então você tem que saber vender o seu peixe, você tem que saber entrar e sair. E eu acho que é isso que essa administração tem feito, inclusive pelos vereadores. Pelos vereadores também, que também têm buscado. Mas eu vejo esperança e eu não quero voltar ao passado. Eu digo sempre que a gente pode sentir saudade, a gente não pode ser nostálgico. Nostalgia é querer voltar àquilo que já passou. Então hoje mudou muito. Então quem foi prefeito em 82... cito sempre o Ivan, o município tinha uma necessidade naquele período. Clara. 92, 88, 90, quando o Jaime foi, ela tinha uma outra necessidade. Quando o Zardo foi, tinha uma outra. E assim sucessivamente. E eu acho que agora a necessidade é caminhar. Valorização do jovem, busca de emprego, dentro dessa continuidade, mas acima de tudo, com representatividade e com responsabilidade. Show. Você falou dos vereadores, desse trabalho, desse grupo que foi formado, dessa abertura que o Aquiles deu. Fala um pouquinho dessa relação, pode até falar um pouquinho já do trabalho da Câmara, mas eu queria que você falasse dessa relação, que hoje eu vejo que você vai para Curitiba e traz verba e o Aquiles trabalha junto com o deputado, aí a Tati vai, aí o Jean vai, vou citar todos os vereadores que eles fazem esse tipo de trabalho. Sim. Né? O Vilas estava aqui, a gente conversou com ele também, Cradenil e tal. Sim. E aí... tem essa abertura. A gente sabe que em outras cidades não é assim. O vereador não pode nem viajar para Curitiba, nem conversar com o deputado, porque existe essa centralização. O que isso traz de bom para a cidade? Se todo mundo está buscando... claro que é bom, isso é lógico, né? Mas... o que faz a diferença, qual é talvez? A diferença que faz para a cidade? Eu vou citar um exemplo. Você está vendo que eu não vivo o passado, mas eu preciso que ele norteie. Os erros cometidos no passado, eles não podem voltar a ser cometidos. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que eu considero meu pai, meu segundo pai, que é Ivan Beligni. Ivan Beligni foi prefeito em 96 aqui e conseguiu uma coisa muito difícil numa cidade como a nossa, ser amigo particular do dono do Paraná, que na época chamava-se Aníbal Cury. Ele é citado, eu estava vendo uma entrevista esse dia, o Ratinho dizia o dono do Paraná, porque ele era mesmo. E o que nós fizemos, então? Pegamos todos os ovos e colocamos numa cesta. Todos os vereadores, a população, o prefeito, o vice, todos trabalhamos para Aníbal Cury. O Aníbal fez uma votação expressiva, Marilândia estará representada. Um ano após, o Aníbal morre. E Marilândia ficou à deriva. Por quê? Porque os outros deputados não tinham relação com Marilândia. Tinha um compromisso com outras cidades. Exatamente. Então, o que eu sempre pensei? Não pode colocar os ovos na mesma cesta. Quando eu me elegi vereador,
eu achava muito pouco, Rodrigo, essa ideia do vereador é apenas fiscalizar e legislar. É importante, mas a gente sabe que não é fácil também. E aí, além de fazer projetos e tal, eu pensei, poxa, acho que só precisava abrir. Um dia, conversando com o Jean, com alguns vereadores, nós descobrimos uma coisa importante daquele primeiro mandato, que, por exemplo, o vereador não podia viajar para Curitiba, ele só podia viajar para curso. O tribunal só aceitava viagem para curso. É legal, você pode concordar ou não, aí se ele tem uma diária. Eu disse, mas isso não é justo. Se o município está gastando comigo, é óbvio que é na minha capacitação, mas está gastando comigo, e qual é o benefício, qual é o retorno que eu trago para o município? Então nós conseguimos incluir isso no nosso regimento interno, que poderia ser reembolsado, viagens para curso, para visita parlamentar, para busca de recursos. Então aí abriu-se um caminho. E eu então, na época, ainda fui eleito não com o Aquiles Taqueda, a nossa... Era outra chapa, né? Era outra chapa, eu disputei com o Zardo. E eu disse para ele, vou trabalhar para Marlândia. E então, na primeira eleição, eu já fui atrás de um deputado, que é o Guto Silva, que trouxe benefícios para a Nova Moreira, que trouxe benefícios para a Marilândia. E eu trabalhei para ele sozinho, você lembra? Quando eu digo sozinho, obviamente, sozinho enquanto político. Sim. Depois, e hoje mantenho essa relação com o Guto, muito boa, hoje é secretário de Planejamento. Foi chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. Nós conseguimos muitas coisas importantes. Por quê? Porque o Aquiles, primeiro, deu essa abertura sem perseguição. Segundo, nós também nos ficamos parados. Trouxemos benefícios, você sabe dos benefícios que nós trouxemos. Podíamos falar do campo, podíamos falar de dinheiro que veio para a pracinha, podíamos falar de veículos, podíamos falar... E depois, então, quando o Guto não é candidato mais, eu, então, assumo uma parceria com o Cobra Repórter. Que agora, há menos de um mês, 450 mil, para que a gente possa fazer. O dinheiro veio para a Recap, para a gente poder tentar negociar, que nós temos um sonho, né? O Aquiles tem um sonho, e eu também o tenho, de fazer um portal de entrada na cidade ali, porque agora o Pontilhão meio que tirou a visão de Marilândia. Não sei se será possível, nós estamos vivendo um momento de crise devido ao governo federal e o próprio governo estadual. E o Aquiles está pulando de todo lado para tentar manter. Então esse recurso vem. Mais um carro para a saúde. Para a escola de Nova Moreira, Tancredo, já são 100 mil, 50 mil ano passado, 50 mil esse ano, para melhorar. Eu não sou vereador de Nova Moreira. Se alguém me disse, eu digo, não, eu sou vereador do município. Ah, mas lá tem vereador. Pois é, parceira, a Tati é minha parceira também. Né? Então eu acho que nós precisamos trabalhar em conjunto, sem essa coisa de bairrismo. Vi a entrevista do Vilaça ontem, um parceiro, extremamente inteligente, vereador competente. Jean hoje na presidência, mantendo o nível. Todos os vereadores, Robson, Carlinho, eu não gosto de citar não, porque a gente acaba com o Cladenil, a gente pode acabar esquecendo, Anderleia. Então, acima de tudo, o interesse de Marlândia está na frente. Então, por isso, eu acho que essa mudança de perfil... Ah, Edmilton, mas eu vi lá, os vereadores pegaram X de diária, eu digo, quanto trouxe de recurso? Y. Ah, tá. Vale a pena? Ah, você gastou 1.000 e trouxe 200 mil? Bom, eu penso assim, olha, eu fiquei 4 anos, não peguei uma diária. Trouxe algum recurso? Nenhum. Eu não consigo entender. Entende? Eu prefiro arriscar, eu prefiro correr atrás, né? Obviamente com a parceria do Aquiles, que é isso que eu quero dizer. Ah, poxa, hoje o Aquiles tem portas abertas, que também acho que nós precisamos tomar um cuidado com essa afirmação, porque o Aquiles hoje tem porta aberta no Brasil inteiro, pela sua capacidade, só que o Aquiles é o Aquiles, meu irmão. O próximo prefeito vai ter que saber costurar também, óbvio, usando a força do Aquiles, a apresentação do Aquiles, o Aquiles abrirá as portas. Mas, a partir daí, o próximo prefeito é que vai ter que, dentro de um planejamento, dentro de uma busca, de uma lógica, porque o Aquiles não vai poder ficar 24 horas atendendo. É parceiro, é amigo, ama a Marilândia, né? E hoje, se nós pudéssemos ter mais uma reeleição, fosse 3 eleições, você acha que alguém disputaria com ele? Ninguém. Impossível, porque ele está bem. Ele não é porque ele está bem, porque ele fala bem. Não, ele está bem porque ele faz uma disputação justa. Às vezes a população não sabe o que nós estamos vivendo hoje, Rodrigo. Queda de fundo de participação, né? Nós estamos tendo dificuldade. Os professores que merecem muito, nós sabemos disso, fazem um trabalho de base. Mas, por exemplo, hoje o que nós arrecadamos de Fundeb já está no limite, né? Tudo hoje está no limite. Então precisa buscar alternativa, e isso ele tem feito com maestria. Edmilton, você falou do próximo prefeito, tem esses desafios, tem esse trabalho que ele vai ter que fazer. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o futuro. Um pouquinho sobre esse futuro. No ano que vem, outubro, nós temos eleição e a nova gestão vai assumir em janeiro de 2025. Qual é o grande desafio? Como você disse,
Lá atrás, a gente teve desafio que era, de repente era o asfalto, de repente era ajudar as pessoas que passavam mais necessidade, o principal foco da prefeitura era esse. O tempo passou e agora, depois desse legado do Aquiles, qual é o nosso desafio? Como que nós vamos caminhar para frente em Marilândia? Pois é, eu acho que tudo é um conjunto, né, de tudo que nós já abordamos, dessa complexidade, do que é uma gestão pública. Uma gestão pública, ela não é tão simples como se parece. Alguém disse para mim, não, Edmilton, mas eu acho que 80% da gestão, ela passa pelos funcionários. Verdade. Hoje a estrutura da prefeitura, eu até jogo um pouquinho mais, 85% ela passa por dentro da estrutura. Tá, mas sem o carro-chefe da estrutura, quem é que determina como que se trabalha? Quem é que determina a linha de raciocínio? Então, isso eu acho que precisa ser revisto com calma. O grupo é forte, o grupo é bom, eu não abro mão de estar com Aquiles e com o grupo. Por exemplo, o Aquiles quebrou um mito aqui que nós sofremos na eleição passada. Quando a gente ia falar, com Aquiles ia falar, mas o prefeito na reeleição não trabalha. E nós estamos fazendo um trabalho melhor. Hoje tem mais obras. Nós estamos com um atraso aí, mas vocês verão o que tem de obra sendo construída e será entregue até o ano que vem pelo Aquiles Taqueda. Ele não é candidato mais, mas o compromisso dele de ser prefeito. Então, eu falo assim, Rodrigo, quando eu falo de política, eu brinco com você, por exemplo, você sabe disso, você tem um perfil hoje de prefeito, você tem um perfil executivo, você tem tua empresa, você trabalha, seu menino inteligente. Ah, mas daí você não... Não, todo mundo pode, meu irmão. Todo mundo pode e deve participar. Agora, é óbvio que a vontade da população é soberana. E ninguém é louco. E ninguém toca tambor para maluco dançar. Né? Se ninguém põe família, porque esse custo as pessoas não entendem. Que ao ingressar na política, você tem que deixar de lado um pouco sua família, você tem que deixar de lado teus amigos. Poxa, depois que chegou você não vem, mas não vem. Você não consegue estar em todos os lugares. Mas é um desafio. Então eu vejo assim, Rodrigo, nós precisamos de uma pessoa com equilíbrio, uma pessoa que pensa em avançar, porque nós temos coisas a serem feitas. A cidade não está pronta, ela deu um passo sim. Aliás, muito mais que um passo, um avanço. E você sabe disso, você já imaginou, ô Rodrigo, independente de quem seja o prefeito, se alguém chegar na saúde um dia e não tiver um médico? É difícil. O que o pessoal vai dizer? Nossa, poxa vida, o Aquiles arrebentar. sempre teve, cara, foi só Aquiles sair, isso não anda mais. Você imagine se um ônibus não tem qualidade para buscar, hoje nós temos ônibus que leva estudante. Eu tenho sonho como prefeito. Você já imaginou também, não sei nem se pode, se a gente pudesse criar uma lei aqui, nós temos muitos funcionários que trabalham fora daqui, Marilândia, fora, em Apucarana. Poxa, será que a gente não conseguiria também ceder um ônibus para levar e buscar à tarde? Né, para diminuir o custo, trazer com menos sofrimento os funcionários. Acho que tudo isso precisa ser pensado. Então, o avanço foi dado pela Aquiles. Eu acho que esse ajuste agora, e aí carece do quê? De inteligência, carece de articulação para buscar. Não é uma coisa que vai vir pronta, não. Nós temos um exemplo claro aqui de cidades vizinhas, eu não vou citar nome, que voltou ao passado. Que caminhava e voltou. E eu converso com munícipes dessas cidades vizinhas e digo, poxa, Edmilton do céu, pô, será que o Aquiles não pode ser prefeito aqui? Né? Não vou falar o nome da cidade, porque senão já gera um desconforto. Então isso a gente também tem que pensar. Porque senão você começa a voltar. Agora, é óbvio, citar nomes é difícil. Eu acho que esse nome é a população. Agora, eu vou fazer um desafio. A eleição será daqui um ano. E dentro de um ano, muitas águas vão correr. Então é importantíssimo que nós tenhamos a cabeça aberta para respeitar, para entender o momento, para pensar que você não desfaz grupo, que você precisa estar unido, mas que você precisa fazer a melhor escolha. E quem faz a melhor escolha é a população. E eu confio na população sempre. Até por isso eu disse para você assim, recuei, respeitando. O recuo não significa uma desistência, mas eu respeito. Eu vejo pessoas também preparadas, eu vejo pessoas inteligentes, pessoas que darão espaço também que a gente possa viver paz. E é nisso que eu acredito, Rodrigo. Será para mim muito decepcionante, como cidadão, como professor, como tudo o perfil que eu tive na minha vida, será muito decepcionante para mim se Marilândia não tomar a atitude certa e a gente tiver que recuar, tiver que voltar. Isso vai dar um custo para nós lá na frente. Mas não é para mim, não. É um custinho para minha neta, Mariana, meu neto Yuri, que tem hoje 4 anos, que precisa de uma escola de qualidade. E nós temos hoje. Eu trabalhei em escola particular. A minha filha estudou aqui, fez a base aqui no Padre Ângelo, no Ângelo Mille. Cara, eu vejo a Mariana, a qualidade dos professores que nós temos hoje, sabe, o amor que eles têm.
E os filhos e netos da gente passam a amar os professores com aquele respeito, coisa que você não se vê mais. Começa a crescer, começa a aumentar o grau de instrução, parece que o professor virou um empregado. Nós precisamos reverter isso. E isso a gente reverte com civismo, com respeito, dentro da cidade. Nós precisamos valorizar a Marilândia, Rodrigo. Ter orgulho de dizer, eu sou de Marilândia. Sabe? Hoje não. Às vezes a gente prefere sair fora, a gente prefere buscar. Por quê? Porque não tem, está faltando aqui. Então nós precisamos gerar alguma coisa para segurar o jovem aqui também. Porque o dinheiro que vai embora daqui, meu irmão, que vai para uma lanchonete, para um baile, para uma festa fora daqui, é um dinheiro que vai gastar lá, não vai gastar aqui. Não é dinheiro que circula dentro do município, né? Então a gente precisa segurar. E como é que a gente segura o jovem? Dando entretenimento, investimento. Isso aqui eles têm procurado fazer. O esporte nosso é um sucesso. Inclusive, você foi o baluarte deste pulo do gato que nós demos. Hoje o Marcos Tucotto faz também um bom trabalho na sequência. Cara, eu vou no ginásio de esporte ver aquelas criancinhas jogar basquete, rapaz. É um torneio. Meu Deus do céu, isso era inimaginável em Marilândia. Sabe, esse tipo de apoio. Obviamente, pela parceria do Aquiles, pela busca. Né? Hoje nós temos, por exemplo, o Valdir Carvalho, professor, representante do Estado, meu irmão. Cuida aí de 30, 40 municípios. Quer dizer, eu não posso deixar de aproveitar uma situação dessa. Alguém tem uma ligação direta com o Estado. Então, eu não posso perder o Aquiles. Por isso que eu digo, a próxima administração ela tem esse respeito. Mas eu tenho que entender que o Aquiles é um ser humano, pai de família, que tem seus negócios, que tem seu trabalho, e que o Aquiles, obviamente, não ficará 24 horas à disposição do próximo prefeito. Ele vai orientar? Sim. Vai ajudar? Vai, porque esse é perfil dele. O Aquiles é um cara extremamente preocupado. Às vezes eu fico um tempo sem falar com ele, ele me liga, de vez em quando aconteceu alguma coisa, está com algum problema. Então, é perfil dele. Ele é perfil, eu sou de incomodar pouco também, Rodrigo. A não ser que a gente precisa, mas sempre nessa idade. Então, ele vai ajudar, mas a gente precisa entender que a cidade precisa caminhar. Edmilton, a gente poderia conversar aqui várias e várias horas. A conversa é muito boa, é sempre uma aula. Como eu disse no começo, não foi à toa. A gente podia ter aula de segurança pública, aula de história, aula de política. Só queria que você fizesse um comentário antes da gente terminar. Do momento da Câmara específico, tá? Porque a gente percebe, você foi presidente, hoje é o Jean, comenta um pouquinho do trabalho do Jean, por favor, e eu queria que você falasse da relação com os vereadores, se existe, porque essa Câmara eu acho que ela é muito qualificada, essa gestão que nós estamos passando agora, muito qualificada, a gente tem pessoas muito empenhadas em fazer a diferença para o município. A impressão que vocês têm lá dentro é essa também? Com certeza, não só de minha parte, mas de todos os funcionários, eu converso muito com funcionário. Quando eu assumi a Câmara, nós tínhamos um defeito, uma crítica que havia sobre a Câmara, de que funcionário primeiro, que vereadores não faziam nada e que vereadores tinham luxo. Eu já citei isso muitas vezes, nós tínhamos um carro, eu não sou contra, mas um carro caro, com muito ar-condicionado, com um banco que fazia massagem. Eu acho isso um absurdo. Então, chamei os vereadores, devolvemos o carro para leilão. Hoje usamos um carro emprestado da prefeitura. Nenhum vereador reclamou. Nenhum. Um carro muito mais econômico, faz 12 quilômetros no álcool, na gasolina. Poxa, não tem porquê. Nós tínhamos uma Câmara caindo, Rodrigo. Caindo. Chamei os vereadores. Nós precisamos segurar, nós precisamos economizar, nós precisamos cortar despesa. Devolvemos 1.700.000 para a prefeitura nos 2 anos de mandato. E numa parceria importantíssima com a Aquiles Taqueta. Conseguimos reformar. Porque a Câmara pertence à Prefeitura. O Aquiles, de forma solícita, disse, Milton, vamos cuidar, cara, vocês estão me ajudando, eu vou te ajudar, nós vamos fazer. As obras acabaram atrasando, a Câmara já está aberta para a população, mas a gente deve fazer uma inauguração, assim, está faltando alguns móveis chegar ainda. E depois vamos reformar, o Aquiles vai reformar a Prefeitura também. Eu acho que é o mínimo que você pode, limpar a tua casa, a apresentação que você tem, né? Mas eu ia dizer para você o seguinte, eu disse isso seguidas vezes, que... só tem 2 mandatos, mas o Jean fala com mais propriedade, né? O Jean já está no 4º, 5º mandato, ele diz, é a melhor Câmara que eu tinha. Porque nós temos posições diferentes. Mas a reunião Câmara está todo mundo junto. Né? Nós temos a vereadora Anderléia, foi eleita por outro partido, está junto. Vereadora Tatiana, vereadora Cladenil, vereador Robson, João Carlos. Não tem pirraça. Não tem essa palhaçada. Carlinho, Vilaça. Então, todo mundo buscando o mesmo objetivo. Então, quando eu fui presidente, eu dizia assim, é muito fácil ser presidente de uma Câmara equilibrada e coesa. E o Jean tem dado continuidade a esse trabalho. A Câmara continua em paz, né? Ultimamente eu ando estando pouco, eu estou com um problema familiar em casa, então não estou podendo estar todo dia, mas eu percebo isso, sabe? Que nós estamos tendo paz.
E harmonia, obviamente, junto com o prefeito Aquiles Taqueda, porque sem esta harmonia é impossível. Cada um puxando para um lado, Rodrigo, nós não andamos. Marilândia está caminhando, também é uma outra, não vou dizer dificuldade, mas um outro desafio que o próximo gestor público terá em Marilândia é de harmonizar a Câmara, trabalhar junto, de forma coesa como foi. Você pode chamar qualquer vereador aqui, ninguém vai fazer nenhuma crítica ao Executivo, e o Executivo também não pode fazer. Nós trabalhamos, hoje eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu e o Celso Vilaça participamos das duas comissões mais importantes. A gente fala que Justiça e Redação é finanças e orçamentos. Cara, qualquer projeto que entra, eu ligo para o Vilaça pega o carro, vem para cá, ou nós vamos correndo lá. Nós não atrasamos, nós não atravancamos nada. O presidente Jean, inclusive, cansa de nos elogiar. É óbvio, todos os outros também que participam das outras comissões. Mas eu quero dizer para você, então, esse desafio de manter. E como que você mantém? Eu acho que você mantém muito fácil. Ser presidente da Câmara, ou mesmo ser vereador, é um legítimo representante da população. Ser presidente da Câmara é ser apenas o líder dos vereadores. Todos foram eleitos. Toda a população escolheu, lógico. Um tem o perfil de cuidar da agricultura, outro tem o perfil de gostar de futebol, outro tem... Isso são perfis. Eu acho que é nessa diferença que se constrói a unidade. Então, a Câmara hoje é nossa. Eu tenho orgulho de trabalhar com ele, não sei quem será candidato, quem votará. A eleição será o ano que vem. E a vontade do povo é sempre soberana. Sempre soberana e sempre vai prevalecer. Mas eu digo de coração, tenho orgulho de participar. A gente tem avançado com conquistas importantes por todos os vereadores, todos. A gente não tem preferência, né? Lógico, eu tenho uma boa relação com o Jean, por exemplo, eu tenho uma boa relação com o Vilaça. Quando eu digo boa relação, de amizade fora da política. Então é óbvio que às vezes a gente está mais perto, troca. Mas eu tenho o João Carlos, eu tenho o Carlinho, eu tenho, né, que é amigo meu de 40 anos, as mulheres. Então não é esse problema. Agora, é óbvio, eu não preciso estar todo dia jantando na casa da pessoa, né? Eu preciso estar dentro daquele do sistema político, eu preciso estar tentando resolver. Edmilton, demais. Muito obrigado mesmo por essa entrevista. Você vai voltar aqui outras vezes. Você que está acompanhando, já manda esse Smartcast aí para os amigos. Vamos debater sobre o futuro da nossa região e principalmente o futuro da nossa cidade de Marilândia do Sul. Edmilton, obrigado mesmo, do fundo do coração. É uma aula sempre estar com você. E eu desejo todo o sucesso do mundo, para você e para toda a sua família. Inclusive, faço parte dela. Eu agradeço você mais uma vez e queria deixar como mensagem à população de Marilândia. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. É possível que a gente possa melhorar. Talvez num outro momento nós podemos até conversar sobre aquilo que ainda pode ser mudado, que pode ser melhorado, que pode ser... hoje foi um bate-papo, eu digo até inicial, mas no sentido da gente entender que a política está começando agora, nós precisamos debater política, mas não é aqui só na Smartcast, nós precisamos falar nos barzinhos, nós precisamos falar na escola, nós precisamos falar na igreja, não dentro da igreja na hora do culto ou da missa, não, mas nós precisamos entender que todos nós temos um pertencimento a essa cidade, e eu acho que só assim, nós vamos conseguir chegar num objetivo comum, onde todos possam ser pessoas de bem e tenho um orgulho de dizer sou de Marilândia. Te agradeço mais uma vez, desejo a você também, a você que vai nos assistir, está nos assistindo, que, primeiro, esperança, acreditar. Mas Edmilton, isso é impossível. Eu disse o impossível, ele não é um fato, ele é uma opinião. Talvez seja impossível para você. Se eu não acreditar, não é impossível para mim. Então, tudo é possível desde que você tenha decência, coerência, planejamento e coragem. Conversamos então com Edmilton Carlos da Silva nessa entrevista espetacular. Muito obrigado a você que acompanhou, a você que curtiu. Se inscreva no nosso canal e vem junto, porque tem mais Smartcast pela frente aí. Vamos para cima.